Tá tudo. Ah, Robertinha, tá um clima de Argentina hoje aqui em Nova York. Sabe como é que é, né? Os argentinos mais uma vez lotando aqui a Big Apple. Afinal de contas, a seleção dos hermanos, que seguiu adiante na Copa América, amanhã encara justamente o Canadá, né? Um adversário inusitado na semifinal da competição. O Brasil, infelizmente, caiu fora, né? O Brasil foi eliminado para o Uruguai. O Uruguai já tinha apresentado o melhor futebol na fase de classificação, jogou 3 partidas, ganhou as 3. O Brasil jogou 3 jogos também, empatou 2, só ganhou um jogo do Paraguai. E aí aquele meio clima de decepção, né, com a seleção brasileira, que ainda tem uma marca, pelo que construiu ao longo da história no mundo. Aqui nos Estados Unidos não é diferente. Muitas vezes eu vejo alguém passeando com a camisa da seleção brasileira, né? Às vezes eu chego lá e falo, e aí, tudo bem? A pessoa começa a falar inglês, porque ela não é brasileira. Ela nasceu aqui nos Estados Unidos, viveu aqui nos Estados Unidos, nunca foi para o Brasil, mas admira aquela camisa da seleção brasileira, né? A camisa que já encantou o mundo, a camisa canarinho. Hoje, infelizmente, o cenário é completamente diferente, né? Porque a seleção brasileira não inspira nem torcedores no Brasil, que dirá em outras partes do mundo, né? E por isso há um certo clima de frustração por aqui. Muitos americanos queriam que o Brasil chegasse na final, talvez disputando com a Argentina mesmo, né? Por causa do chaveamento. Isso seria possível, a Argentina atual campeã do mundo, com Lionel Messi e tudo mais. Mas não vai ser mais assim, porque o Brasil foi eliminado pelo Uruguai nos pênaltis. Aí muita gente vai falar, pô, mas perder nos pênaltis é um negócio da loteria, faz parte do futebol e tal, e é verdade, né? Normalmente você já viu grandes times, grandes seleções mesmo, sendo eliminadas no pênalti, o adversário faz aquela retranca e tal, aí consegue um empate até o final, e aí vai para os pênaltis e ganha nos pênaltis. Mas a questão não é o final, né? A questão é o meio, né? Por quê? Porque o Brasil há muito tempo não apresenta um futebol de encher os olhos da sua torcida e conta com uma empáfia dos jogadores, né? Uma história de estamos aqui fazendo um favor para vocês, que é um negócio assim inacreditável. Sempre foi um orgulho para qualquer atleta, né? Vestir a camisa da seleção do seu país. E com o futebol do Brasil, com a seleção masculina de futebol, parece que é o contrário, parece que eles estão ali fazendo um favor. Parece que eles não têm orgulho nenhum, parece que eles estão ali, digamos, a contragosto muitas vezes. Eles queriam estar, sei lá, curtindo as férias, né? Como o Endrick falou, o jovem Endrick, que é o futuro do Brasil, no final. Ah, mas tem jogador aqui do Real Madrid, o Militão, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, né? Que poderiam estar curtindo as férias, mas vieram aqui fazer esse favor para vocês, brasileiros, e disputar essa porcaria dessa Copa América, né? Como assim? Né? Que inversão completa do que se esperava de um atleta do Brasil, do que se esperava de quem veste a camisa do Brasil, mas é um pouco isso, né? No primeiro jogo do Brasil, a torcida foi lá, questionou o empate com o Panamá, e convenhamos, tem de questionar qualquer vez que a seleção brasileira empatar com o Panamá. Meu Deus, coloca na balança a quantidade de títulos que o Panamá tem e que o Brasil tem. E aí o capitão da seleção brasileira, o Danilo, ficou muito incomodado, foi lá bater boca com o torcedor, que estava no direito dele de criticar, estava na arquibancada ali, o péssimo desempenho que o Brasil teve com o Panamá, e o Danilo foi lá bater boca com o cara. Então, assim, tá tudo errado. E tá errado mesmo com o início, né? Que é o que está comandando hoje o futebol no Brasil. O futebol já teve grandes cartolas, o Brasil já teve grandes cartolas, talvez o maior de todos tenha sido o Paulo Machado de Carvalho, né? Que conseguia mudar a cabeça da seleção brasileira, ia jogar a final com a camisa azul na Suécia, né? Olha, o azul é o manto de Nossa Senhora Aparecida, por isso a gente vai ganhar esse jogo, vai ser campeão do mundo. De fato, o Brasil foi campeão do mundo. Ou seja, alguém que está afim, né? E não alguém que está afim por causa da grana, do poder, do status, né? E esse é o padrão hoje, infelizmente, na CBF, dos jogadores, de pessoas que não estão interessadas naquilo que estão fazendo. Não é fácil mudar essa lógica, né? Porque todo mundo que chega lá meio que vai nessa onda parecida, né? Ah, pô, eu vou aqui ganhar meus 2 minutos de fama, vou tirar uma foto para minha rede social, e depois eu volto para o meu clube, volto para minha rotina, sem se preocupar com a realidade que muitas vezes do futebol, como disse Loco Bielsa, o treinador do Uruguai. O futebol é aquela história para o povão mesmo, né? Para quem não tem acesso.
Infelizmente já mudou muito isso no Brasil, com o Hendrix, como disse o técnico do Uruguai, Loco Bielsa, indo muito jovem ainda para o exterior. Mas está tudo errado, a impressão que dá é que está tudo errado, né? Hoje os grandes craques que jogam no Campeonato Brasileiro são do exterior, né? São argentinos, são uruguaios, são colombianos, e o futebol brasileiro vai perdendo cada vez mais o seu papel. Para aquele americano que usa a camisa amarela por aqui, talvez ainda tenha um saudosismo, lembrando tempos em que o Brasil fazia a diferença dentro de campo, não nas redes sociais, não na briga com a torcida, não no discurso de nós contra eles, né? Eles, imprensa, torcida e tudo mais. Enquanto o Brasil continuar com essa lógica, a chance da seleção brasileira, se classificar para a Copa do Mundo, já começa a ficar algo mais distante. O Brasil não estaria hoje classificado para o Mundial, que vai ser disputado aqui nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E para mim o pior, a distância que a seleção brasileira está colocando cada vez mais a sua torcida. Eu prefiro muito mais torcer para o meu time do coração do que para a minha seleção do meu país, que não me representa. Não tem ninguém ali que eu conheço muitas vezes. Os caras estão mais preocupados em tocar a vida pessoal do que a vida dentro da seleção. É uma pena. E o Dorival Júnior, que foi um técnico vitorioso no Flamengo, no São Paulo, na hora do vamos ver lá, acabou ficando de fora da rodinha, né, na imagem que ficou ali consagrada. Talvez o Dorival tivesse feito o discurso minutos antes, ninguém nunca vai saber disso. Mas naquele momento especial ele estava ali levantando o dedinho como se quisesse ter a palavra, sendo que ele deveria ser o comandante de tudo isso. Tá tudo errado. E não é fácil para mudar, mas precisa mudar. Se o Brasil quiser, de novo, ser chamado, ser conhecido internacionalmente como o país do futebol, Robertinha. É triste a situação da nossa seleção. Agora, nos principais assuntos do início dessa semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, pede ao primeiro-ministro Gabriel Attal que continue no cargo por mais algumas semanas. O premier renunciou hoje, depois da esquerda surpreender e se sair vencedora das eleições legislativas. No entanto, apesar de ter barrado o avanço da extrema-direita, a coalizão Nova Frente Popular não conseguiu o número mínimo de assentos no parlamento para, então, conseguir indicar um primeiro-ministro. As imagens são impressionantes do final de semana, né? Principalmente os partidos, os candidatos da extrema-direita ali esperando sair a pesquisa boca de urna e aí se frustrando. Foi uma cambalhota que o Macron deu, que não é tão fácil de explicar, porque os sistemas eleitorais são muito diferentes, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, mas aparentemente deu certo.